Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui para gravar mais uma aula de estágio minha, tá bom? Me apresentando para vocês, então, para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra da Cunha Tavares, tá? Eu sou aluna da segunda licenciatura em matemática do grupo Uninter. O meu polo é o polo de Ervaldo Oeste. E o estágio que eu escolhi foi um modelo de extensão devido a condições de pandemia que nós estamos ainda vivendo, né? Então, meu estágio agora do ensino fundamental, e eu escolhi um tema comum, né? Mas que não deixa de ser importante, que é a história e a evolução dos números matemáticos, estruturação da matéria nas diretrizes nacionais, CLDB e BNCC, com ênfase na estruturação de um plano de aula da disciplina de matemática. Então, eu vou colocar aqui, ó, na tela o meu cronograma e o que eu vou dizer, porque para mim não é fácil gravar vídeos, né? Sem ter interação do grupo, né? Sem ter interação dos alunos, sem ter as perguntas, os questionamentos, né? Então, eu gravando um vídeo e alguém assistindo, e daqui uns dias que vão comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta, daí fica difícil. Então, eu decidi aqui escrever tudo, vai aparecer na tela, né? Que é a minha colinha, né? Então, eu tenho um cronograma, porque eu tenho 3 horas de estágio com vídeos, né? E eu fiz um cronograma. Então, ali dia 20, a minha abertura, né? Com a aluna Alessandra da Cunha Tavares, né? Falando sobre as bases para o ensino da disciplina de matemática, verificando seus fundamentos na LDB e explorando um pouco a BNCC. Antes de iniciar as atividades escolares, como matéria matemática, e como saber quais os conteúdos adequados para cada ano do ensino fundamental, antes de redigir um planejamento. Dia 21 eu vou abordar o tema Conhecendo a História da Matemática, dando ênfase aos modelos de números utilizados para demarcar ou identificar as informações dos povos. E no dia 22, o tema Planejamento de aula com operações matemáticas do ensino fundamental, anos iniciais e finais, utilizando objetos do cotidiano escolar, explorando a curiosidade e a facilidade, aplicando as regras de cálculo matemático. Então, né? Como qualquer professor que ingressa, eu também, né, em sala de aula, eu também tenho milhões de dúvidas de como atuar. Quando a gente começa a dar aula, qual o primeiro passo? Como eu vou organizar uma grade de conteúdo? Qual a metodologia que eu vou aplicar? No que eu vou me basear para dar o pontapé inicial nessa profissão de professor? Então, quando a gente vai para a sala de aula, né, essa sempre foi a minha dúvida, né? Como é que eu vou iniciar? Fiz um seletivo, fui chamada, peguei ali o 9º ano. Quais os conteúdos do 9º ano? Como eu organizo os conteúdos do 9º ano? Como eu faço um planejamento de professor para esse 9º ano, né? As dúvidas são muitas. Eu pego um livro do 9º ano e me baseio nos conteúdos. Tudo bem, né? É uma metodologia, mas nós temos no que se espelhar, nós temos no que se programar. A gente tem uma base, né? Então, assim, com a faculdade, né? Com a faculdade da Uninter e a outra que eu fiz, a gente acabou aprendendo que, antes de tudo, a gente tem as leis para nos basear. E tem a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular. E lá ela fala de cada matéria, cada componente curricular para cada ano. Ela fala de como organizar, né, um planejamento, né? Ela tem os objetivos, enfim. Eu vou convidar vocês a explorar
a BNCC na íntegra aqui comigo, né? Então, quando a gente vai ingressar na sala de aula, essas dúvidas todas que a gente tem, com calma, com paciência, a gente pesquisando, a gente acaba tendo todo o material na mão. Eu sabendo a grade, eu sabendo o currículo, eu sabendo as matérias para cada ano, eu começo a me organizar como professor. A minha metodologia, como eu vou aplicar. Começo então a elaborar a minha sequência de conteúdos, né, para colocar em sala de aula e então realizar um bom trabalho como professor. Então, colocando na prática o que a gente aprende na faculdade, temos em nosso favor alguns documentos que facilitam essa busca. Então, eu hoje vou explorar 2 deles, a LDB e a BNCC, especificamente no que diz respeito à matemática do ensino fundamental, que é o objeto do meu estágio hoje. Referente à LDB, eu trouxe hoje especificamente aqui, porque a gente ouve bastante falar na faculdade e a gente, né, provavelmente o público que vai assistir esse meu estágio aqui são colegas, né, que também estudaram as LDBs. Então, assim, para não ficar muito maçante, eu trouxe apenas a 9.394/96, que dita todas as diretrizes regulatórias para o ensino educacional brasileiro, seja ele público ou privado, e que recentemente ela sofreu alterações que eu posso chamar de avanços. Posso chamar de avanços como mulher, como cidadã e como professora. Por quê? No dia 10 de junho de 2021, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional número 9.394/1996 foi alterada pela Lei 14.164/2021 para incluir, então de forma resumida vou falar aqui, as principais mudanças instituídas que foram referente à prevenção da violência contra a mulher, trazendo um paralelo com as disposições da Lei Maria da Penha, Lei 11.340. Olha só que importante, né? Quem imaginaria, né, nesses anos, né, esse salto tão grande na legislação brasileira que dita a violência contra a mulher? A gente já tem várias diretrizes do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Deixa eu ver o que deu aqui na minha câmera. Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já é uma vitória. Agora, uma vitória da violência contra a mulher, né, numa LDB, numa lei, numa diretriz de educação, isso é uma vitória muito grande. Então, ela, lá na lei, ela estabeleceu o seguinte, que o currículo da educação básica incluirá, além das noções de direitos humanos e medidas de instrução preventiva contra a violência de crianças e adolescentes, que é o que a gente já tinha, noções básicas da Lei Maria da Penha, que se adequem ao nível de compreensão e material didático de cada série. As instituições, então ali, além das instruções que a gente já tem, da prevenção da violência contra crianças e adolescentes, ainda também a gente vai ter que, né, instituir aí as noções básicas da Lei Maria da Penha, no que se adequem ao nível de compreensão. Então, assim, também cada ano escolar, né, tem um nível de compreensão e conforme for passando os anos, você vai colocando ali, instruindo melhor referente à Lei Maria da Penha. Também, a instituição da Semana Escolar do Combate à Violência contra a Mulher no mês de março, tanto para instituições públicas como privadas. Então, vai ficar instituído que no mês de março, as escolas elas terão uma semana, né, que é alusiva ao combate à violência contra a mulher. Muito importante também. A gente tem família na escola,
tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Amarelo, né? Enfim, tem outras semanas nacionais, mas na LDB ela fala agora que nós teremos a semana escolar do combate contra a violência da mulher. E além disso, vale lembrar os efeitos da medida provisória número 934 de 2020, que aborda as condições excepcionais do ensino básico superior durante tempos de pandemia. Então, que a gente não tinha, né? E devido aí à pandemia do Covid, também instituiu. E a medida declarou como não obrigatórios 200 dias letivos, que eram previstos anteriormente na legislação para o ano 2020. Todavia, a carga horária de 800 horas previstas na LDB ainda foi conservada. Embora tenhamos visto, manuseado e integralizado as LDBs em nossas faculdades, eu convido aqui quem está assistindo junto comigo a abrir a LDB e verificar em loco o que diz respeito ao ensino. Então, foram vitórias, né, que nós alcançamos, porque a gente sabe que não é bem assim para instituir algumas coisas, né, principalmente no Brasil. Então eu acredito que, claro, que no que aborda aí as condições excepcionais, né, no que se diz respeito à pandemia, também foi um grande avanço, porque não se previa uma pandemia, né, não se previa um estado de pandemia durante a educação, né. Então agora